Eu contratei e produzi a dupla Tunico Tinoco, que eu estava falando há pouco, Sim. que é uma história interessante, porque depois eu respondo a pergunta que eu saí um pouco. Sim. Eles gravavam só com viola, né? E o sertanejo estava mudando. O Chitãozinho Chororó já tinha gravado o Fio de Cabelo com orquestra, violinos, tudo, né? E eu tentei não, consegui convencê-los de que ele também deveria mudar por ser uma dupla muito famosa, aliás, na época mais famosa. Tanto que eles tinham um slogan, né? Tonico e Tinoco, a dupla mais famosa do Brasil. E foi uma luta, mas eu consegui. E o disco foi um sucesso. Foi talvez, acho que o último dos últimos discos dele, que é o Baile na Roça. Isso foi um caso. Depois também, nessa sequência, eu fui teve um fato muito inusitado, né? Que foi a contratação e a produção do Lindomar Castilho. O Lindomar Castilho, ele vendia muito disco, muito, mas ele vendia demais, era o maior vendedor de disco da RCA Victor. Mas, por um infortúnio qualquer, ele acabou matando a esposa. Aí... Ele ficou preso, né, Enoque? Ele ficou preso 4 anos. Ele teve uma condenação de 12 anos. Porque ele não pegou 30 anos de prisão, porque ele contratou um dos melhores criminalistas que tem no Brasil, que era o Dr. Valdir Troncoso Pérez. Esse cara era uma fera, não está mais vivo. Aí ele conseguiu 12 anos só. E como as leis permitem no Brasil, você pode, depois de 1/3 da pena, com bom comportamento, você pode conseguir uma condicional. E foi o que aconteceu. Ele tem um primo chamado... Vander. Não, o Vander é outro, é um compositor, é deputado federal, é lá de Goiás, que tem muita influência na justiça, né? Esqueci o nome dele. E ele conseguiu transferi-lo de São Paulo, porque o crime foi cometido em São Paulo, então seria cumprir em São Paulo. Conseguiu transferir para Goiânia, lá no CEPAG, e eu acompanhando tudo isso. Essa gravação demorou 1 ano para fazer, 1 ano. E eu não conhecia o Lindomar. Quem me apresentou o Lindomar foi um rapaz que o Milton conhece, o Gibo provavelmente, talvez você não conheça, chamado Roberto Stanganelli. Era um sanfoneiro, escritor, mas conhecia muitos artistas. E ele era muito amigo do Pepe Ávila. O Pepe Ávila era um maestro, não é ainda, e o maestro Portinho, que infelizmente faleceu. Eu não conhecia ninguém, aí ele falou, vou te apresentar. E a Roberta Miranda, que era amiga do Lindomar. Ela era muito amiga do Lindomar. Aí fomos todo mundo para detenção. Eu, a Roberta Miranda, o Pepe Ávila e o Portinho. Chegou lá, o Lindomar levou um susto. Por quê? Você fala, mas como vai na detenção e se apresenta? Não, é que o diretor da penitenciária, o Dr. Francisco, ele era muito amigo dos artistas, porque todo final do ano o Carandiru fazia uma festa de fim de ano. Lembra, Giba? Já toquei. E ele ia nas gravadoras. Você já tocou? Ah, tá vendo? Olha que danado. E eu não sabia disso. E aí, no final do ano, ele ia nas gravadoras pedir para a gravadora ceder o artista, que não tinha cachê, né? Falou, tá aí os artistas iam em solidariedade, né? E nessa eu conheci o Chiquinho. O Chiquinho virou meu amigo depois. E aí foi que nós começamos a trabalhar para gravar o Lindomar Castilho. Foi uma luta que você não imagina, porque não dava para fazer o playback, ele na cadeia, né, Giba? Aí eu levava o maestro lá, tirava lá na hora. Aí o Rodrigo, que pôs guia para mim, fez a voz guia no estúdio, né? Ele tinha um cubículo, que a gente chamava de cubículo, e o diretor permitia, porque ele tinha um privilégio. Sim, privilégio porque ele é famoso. E tem uma diferença entre a pessoa comum e a pessoa famosa. Sim. Porque a pessoa famosa era muito assediada, um tem bronca, não sei o quê. Então ele tinha um quartinho dele lá. E ele fechava a porta e ficava mostrando com o violão para a gente o repertório. E foi uma coisa muito demorada, muito longa, mas foi um sucesso no final. Pra você ter uma ideia, ele saiu com 250 mil discos vendidos antecipado, porque ele nunca tinha vendido disco antecipado. Ali foi um trabalho de um amigo nosso, muito bom, que ele fazia uma audiência nos estados, convidava todos os lojistas para mostrar o disco, antes de sair para as lojas. E o cara já fazia o pedido ali mesmo. Entendeu? Então foi uma coisa muito legal. O Lindomar foi foi uma saga para fazer o disco do Lindomar, foi uma coisa terrível. Você não acredita, e nós simulamos, porque tinha a imprensa toda no Brasil estava presente no dia do lançamento, que foi simulado.
como se ele tivesse gravado na cadeia. Não gravou na cadeia coisa nenhuma. Pra você ter uma ideia, a gente fez os playback todos aqui. Sim. E lá em Goiânia, em Goiás, aliás, Goiás é o estado, Goiânia, lá em Goiânia, na casa do sobrinho dele, chamado Vander Arantes, a gente ia buscar ele autorizado pelo diretor da penitenciária, que eu lembro o nome dele, Dr. Uchoa. A gente ia buscar ele 10 horas da noite, tinha que trazer às 4 da madrugada para não chamar a atenção dos presos, né? E ele só para pôr a voz, porque já foi com o playback tudo pronto. Depois o Getúlio aqui, que você conhecia, o técnico, arrumou tudo, né? Exato. Então, a gente simulou isso. Aí no dia do lançamento, a imprensa do Brasil inteiro, Rede Globo matava ele, né? Queria que ele fosse, como é que fala? Perpétuo. Crucificado. Por causa da jornalista, a irmã dela era jornalista da Globo. Chamada Helena de Gramont. Madalena de Gramont. Exato. Exato. Aí, eu dei entrevista para tudo quanto é revista Veja. Eu lembro que tem uma moça da revista Veja, uma jornalista, ela falou assim para mim, eu só marquei essa frase. Falou assim, por que você quis gravar um assassino? Poxa vida, eu fiquei chateado. Eu não gravei um assassino, eu gravei um artista. E o que aconteceu é com ele, né? Eu não tenho nada com isso. Claro que eu sou contra, né? Eu sei, eu fiquei sabendo da história, que ele estava bêbado, totalmente bêbado. Eu não vivia com ela já há 2 anos, não tinha nada mais com ela. Ciúme, né? O ciúme mata. Já tem música que fala assim. Então, simulamos o lançamento, né? Como o pessoal achava que tinha gravado na cadeia, não tinha gravado na cadeia, não. A gente gravava de madrugada, ele punha a voz, foi eu e o Pepe Ávila e o Milton Louco. Lembra do Milton Louco? Lógico. Trabalhava na Gazeta. Na Gazeta. Você sabe onde é que foi gravada a voz do Lindomar Castilho, Muralha da Solidão, tudo aquele CD lá? Num gravador CAI. Mas em que lugar? Lá na casa dele, na casa do... Não foi estúdio, não. Depois é que o Getúlio fez o milagre dele lá, que o Getúlio sabia. Que a gravadora CAI não tinha recurso para nada, né? Fitinha de meia, né? Fitinha de meia, mas a voz foi lá. A voz foi colocada lá. Porque não podia trazer ele para cá. Não tinha autorização. Ele é um condenado, né? Esse foi um caso.